Hoje, em especial do Dia dos Namorados, vamos contar como nos conhecemos e como foi o nosso namoro. Eu sou o pastor Rodrigo. Eu sou a pastora Juliana. E hoje nós vamos contar um pouquinho então da nossa história. Nós vamos completar o mês que vem 6 anos de casados, gente. Já temos 2 filhos, né, o Benjamin e a Rebeca. E eu e ela vamos um ajudar o outro aqui a lembrar um pouquinho de como nos conhecemos e como foi o nosso namoro. Bom, gente, tudo começou quando eu via ele de longe tocando teclado lá no Ministério de Louvor, nos cultos que tinha, né, dos jovens, nos regionais. E eu via sempre ele de longe lá tocando, só que ele não me conhecia, né? A gente não se conhecia ainda pessoalmente. Até que teve um projeto férias, né? Que na época era cultos regionais de jovens. Então a gente vivia sempre nesse meio. Eu já tocava, já era líder de adolescentes na igreja, e ela então me conhecia por me ver de longe. Mas nesse dia foi um evento que teve um grupo de jovens regional, um culto regional, que veio todos os jovens da região para minha igreja. E eu lembro que nesse dia lá na saída estava a Ju com as amigas, com as irmãs, e o meu pai, né, que eu estava passando, meu pai falou assim: vamos tirar uma foto junto aí, todo mundo, junta aí para essas moças aí que veio na nossa igreja. E eu, na hora de me ajuntar, eu abracei ela, fiquei do lado dela. Foi a primeira vez que a gente teve um contato perto. E foi a nossa primeira foto junto. A gente tem até hoje essa foto. E foi muito lindo esse dia, mas até aí conhecendo uma menina, né? Eu achei ela bonita, interessante, e ela já ficava me vendo de longe, como ela mesma disse aqui, mas até aí nada demais. Bom, aí teve o acampamento de carnaval regional, que foi quando a gente se conheceu mesmo, né? Começou a conversar, se aproximou um pouco mais. E em um dos dias lá no almoço, a gente trocou o número de celular e começamos a conversar por SMS, né? Adicionou no Orkut, no MSN, uma amizade, né? A gente foi conversando, se conhecendo, né? Se aproximando. Nesse acampamento foi onde eu reparei nela, porque ela já reparava em mim, né? Tocava sempre teclado em todas as bandas lá da região, só que eu não conhecia ela. E nesse acampamento algo muito forte me chamou a atenção nela. Então ela anotava as pregações, eu sempre achei muito lindo isso, ela prestava atenção, enquanto muitos jovens estavam lá olhando para o outro, trocando papelzinho, conversinha durante as mensagens, ela estava anotando todas as mensagens, o jeito dela louvar a Deus, ela sentava na primeira fileira, e tudo isso foi me chamando a atenção para alguém que eu queria do meu lado, né? E apesar de que eu achava ela muito nova na época. Então, apesar de tudo isso, de ter me chamado tanta atenção, eu não imaginava que seria minha namorada, minha esposa. Eu só imaginava assim, nossa, uma menina top. Inclusive nesse acampamento, no finalzinho, quando a gente estava indo embora, a mãe dele, né, minha sogrinha, ela foi buscar ele, e aí ele falou: mãe, olha o olho dessa menina, e me levou lá perto da mãe dele. Que ele falou que ficava impressionado com o meu olho, com a cor do meu olho. Mas não gente, até hoje eu me impressiono. Ai, que benção, que lindo. E aí eu levei, na hora de ir embora, de todas as pessoas que eu conheci do acampamento inteiro, eu levei ela para minha mãe. Falei assim: mãe, olha o olho dessa menina. Na hora da pregação também, ele sentou na primeira fileira do outro lado do corredor, junto com a sua mãe. E aí ele ficava cutucando ela, mostrando que eu tava anotando, que eu lembro de ter visto. Eu falava assim: nossa, ela anota as pregações. Foi coisas que me chamou a atenção. Então eu acredito que tudo começa com aquilo que te chama a atenção, que destaca entre muitas pessoas, né? Aquilo que você fala assim: nossa, realmente ela é diferente, e com princípios a qual aquilo me interessava, porque eu queria seguir o evangelho, queria servir a Deus da maneira correta, e percebi esses detalhes nela, e ela tinha apenas 14 anos na época. Bom, gente, e aí depois desse acampamento a gente tinha trocado o número do WhatsApp, não, do MSN na época, né? Não é nem número, tinha trocado o endereço do MSN e o Orkut. O número era SMS, né? O número é SMS que a gente mandava, só que era caríssimo.
Teve uma época que eu punha crédito no celular só para poder mandar mensagem para ela, mas acabava em 2, 3 dias e aí eu tinha que, né, buscar mais dinheiro para poder pôr mais crédito, para poder falar um pouquinho com ela e mensagens contadas, diferente de hoje, né? Que hoje os jovens não sabem como é bom, como é fácil. Hoje está tudo mais fácil. Hoje você vê a pessoa, faz vídeo, ouve ela com uma facilidade. Antigamente não era assim não. Antigamente você tinha que medir as palavras, mandar o SMS e você não sabia se no outro dia ia ter bônus para poder mandar essas mensagens. E uma coisa muito interessante foi que quando saiu ela me mandou uma mensagem no Orkut, mó fofinha, né? Falando que... Um depoimento na época. E o que você falava no depoimento? Nem lembro. Não lembro. Eu sei que era alguma coisa fofinha da época, que ela com 14 anos, eu tinha 18 anos na época, viu, gente? E por isso que eu achava assim, nossa, eu tenho 18, ela tem 14, não sou pedófilo. Mas me interessou, mas não, ela é muito nova. E eu lembro que ela me mandou esse depoimento, só que eu não vi. Eu descobri que ela mandou esse depoimento 1 ano depois, quando eu vi no histórico do e-mail. 1 ano depois, gente. Nós já estávamos já muito mais próximos, orando para começar a namorar, que eu descobri. E por quê? Porque eu não vi, eu acho que eu fiquei mais de uma semana sem entrar na rede social do Orkut na época, e ela viu que eu não respondia, não dava valor no depoimento dela e excluiu o depoimento. E eu nunca fiquei sabendo disso. Ela achou assim, nossa, você tá me ignorando, esse menino metido aí me ignorando. E por causa disso, o começo foi até mais difícil, porque se eu tivesse visto, eu ia perceber a intenção dela, talvez tinha me aproximado mais. Então cuidado, viu, pessoal, com problema de comunicação. Isso até hoje é muito grande entre os casais. Depois de casado, problema de comunicação. Às vezes a gente assiste um filme, uma novela, e a gente fica, né, meu Deus, mas eles se amam, e ele foi ver bem aquela cena, foi falar bem isso. E isso é real e acontece nas nossas vidas do dia a dia. Muitas coisas não acontecem de bom por erro de comunicação. Por você imaginar uma coisa, suspeitar de uma coisa, você que está começando o namoro, começando o casamento, tem muito, até se alinhar, tem muito problema na comunicação e isso atrapalha a vida de muita gente. Bom, pessoal, depois desse depoimento do Orkut que eu não vi... O que foi? Ela tá rindo. Peraí, deixa eu ver. Engraçado. Bom, gente. Você tá rindo? Não sei. Depois desse depoimento do Orkut que eu não vi, a gente teve outros encontros que sempre tinha na época, na região, lá em Ribeirão Preto, que eu morava. Ela morava em Brodowski e frequentava a igreja de Brodowski. Acho que não falei isso no começo, né? Ela era da igreja de Brodowski, da nossa igreja em Brodowski, e eu de Ribeirão Preto. E sempre tinha eventos que uniam as igrejas. E foi aí que a gente começou a se conhecer a cada evento. Então já tinha tido aquele na minha igreja, já tinha tido acampamento de carnaval, e teve muitos outros que foram acontecendo, e cada vez a gente agora já tinha um conhecimento do outro, conversava e foi criando uma amizade. E é muito bom isso, né? A gente ter esses contatos eventuais e se conhecer como amigos. Bom, antes de ter um relacionamento, né, de pensar em ter um relacionamento, tem que ter uma amizade primeiro, né? Tem que se conhecer, tem que, né, ver como o outro antes de ter um relacionamento, né, efetivamente. A gente tem que saber o que o outro pensa, o que o outro quer, né, e se conhecer, se aproximar, ver o que o outro gosta. Eu lembro que nessas conversas do MSN eu perguntava para ela o que você gosta, ela perguntava qual que é o seu hobby, né, olha isso, qual que é o seu hobby, aquelas perguntinhas, né, e a gente ia se conhecendo por causa disso, né, o que gosta, e muitas coisas a gente tinha em comum. Então tem que tomar cuidado com aquela questão do julgo desigual, já falando agora já. Porque o julgo desigual é aquilo que atrapalha muitos relacionamentos em todas as esferas, né? Mas a gente percebeu muitas coisas em comum. A gente gostava de servir o mesmo Deus, ela tocava teclado, cantava na igreja dela, cuidava das crianças, vivia dentro da igreja. Eu também amava servir ao Senhor, viver dentro da igreja. Inclusive, foi depois de alguns meses que a gente se aproximou mais de uma viagem que teve do Coordenadoria de Música, chamada Comec, lá para São Paulo. Então, da região inteira de Ribeirão,
Brodowski e várias cidades ali da região, só 15 pessoas foram numa van. E eu e ela estavam nessa van. E passamos um sábado o dia inteiro aprendendo de Jesus, aprendendo sobre louvor, sobre música, lá em São Paulo. E a gente foi junto. Nesse dia a gente se aproximou mais. Nesse dia a gente sentou um do lado do outro o dia inteiro. A gente se aproximou muito dentro da própria van. E nisso foi estreitando ainda mais o relacionamento. Fomos se apaixonando pelo jeito um do outro, pelos desejos, pelos sonhos, ideais, pela vontade de adorar a Deus que um ou outro tinha. E nessa viagem de volta da van foi onde a gente viu que tinha se aproximado tanto que tinha surgido a primeira vez um clima, né? Eu lembro que nesse dia na van, na volta, a gente estava muito frio, era julho, e a gente então ficou mais próximo ainda, sentou um perto do outro. E eu lembro que só o contato da pele dela chegar pertinho assim, meu coração disparava, o coração dela disparava. Eu lembro que paramos num posto, eu dei um abraço nela. Gente, meu coração... Você também sentiu aquilo? Sabe quando você tá andando, saindo do posto assim, a gente estava indo para a van, e aí eu estava andando do lado dela, e falei, nossa, é muito legal. Eu abracei ela assim, ó. Gente, eu fiz isso. Parecia que meu coração ia explodir. Eu com 18 anos, a menina com 14 anos, e eu falando, o que é isso que eu tô sentindo aí? Nesse dia eu percebi. Já fazia 6 meses do acampamento. E na hora de sair da van, na hora que parou no lugar que eu ia descer, antes de eu descer eu peguei e dei um beijo na testa dela e desci. Meu Deus. Nesse dia os sentimentos afloraram, né? A gente se apaixonou um pelo outro. E chegando em casa eu contei pra minha mãe que a gente estava próximo, que ele tinha dado um beijo na minha testa, que a gente estava, né, que eu estava sentindo algo e parecia que ele também estava, né? E contei pra minha mãe. Aí minha mãe falou, você tem que ver se ele gosta mesmo de você, né? Se vocês estão sentindo isso. Nesse meio tempo também, eu falei com meu pai, falei com a minha mãe, e meu pai eu lembro que falou assim, ó, tem que ver se a menina é boa. Eu falei, não pai, ela é incrível, a menina top. Aí meu pai falou, não, se é boa, você tem que investir, você tem que orar, buscar em Deus, tem que ver, conhecer melhor a família, conhecer melhor realmente quem ela é. Meu pai, ele tinha muita amizade com o pastor dela, e também chegou pro pastor dela para falar, né, perguntar para ele assim, você conhece a família, você sabe quem são? Porque, gente, isso é importante, a gente conhecer a pessoa. Então, o namoro, o pré-namoro, a forma de se conhecer e o namoro é exatamente para se aproximar e conhecer da pessoa, conhecer a família, porque quando você casa com a pessoa, você casa com a família dela. Vem no pacote. O pai, a mãe, no caso ela tem 3 irmãs, as 3 irmãs veio no pacote até hoje, e eu tenho 2 irmãos que moravam junto comigo, mais 3 irmãos mais velhos, vieram tudo no pacote, meu pai, minha mãe. Então a gente tem que conhecer os prós, né? Os prós nos aproximam, nos atrai, e os contra a gente tem que ver se suporta, não que a família seja contra, os parentes, mas a gente precisa conhecer tudo. Tem os defeitos da pessoa também, né, que são os contras. Porque quando a gente está conhecendo uma pessoa, né, como a gente falou antes, tudo começa pela amizade, né? Um relacionamento começa antes com uma grande amizade. E pra gente ver, né, se a gente vai conseguir ter um bom relacionamento com a pessoa, a gente tem que amar as qualidades dessa pessoa e os defeitos que a gente vê que a pessoa tem, a gente tem que ver se a gente consegue suportar esses defeitos, né? E para poder ter uma vida de harmonia juntos. Que ninguém se separa por causa de qualidades, mas as pessoas se separam por causa dos defeitos, dos problemas que surgem depois. Então, se a gente conhecer os defeitos e ver que dá para suportar, que dá para esperar a mudança, ou se não mudar algum dos defeitos, dá para conviver com eles, respeitando, né, perdoando, então vai dar tudo certo. Agora o problema é quando se apaixona e fica cego. Aí você não vê mais defeito na pessoa, você acha que a pessoa não tem defeito, e isso é um perigo, gente. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, todo mundo tem uma família que tem os seus jeitos, né, de ser. Então a gente precisa conhecer verdadeiramente a família da pessoa, o jeito da pessoa, inclusive os defeitos. Então você que está se aproximando de alguém ou está namorando, não fique apaixonado. Preste atenção no que eu estou falando. Deixa para se apaixonar depois que casar. Aí você tem que viver apaixonado. Agora, no namoro, a paixão pode te cegar e te impedir de ver o que importa. Namoro serve para se conhecer. E tudo que nós estamos contando desse conhecimento, dessa conversa com o pastor, com o pai, com a mãe, foi antes de começar a orar para namorar.
que é o que vem agora, né? A gente, eu lembro que aí ela se abriu comigo, né? E mandou uma mensagem pra mim. Foi ela que mandou mensagem pra mim, gente. Ela falou assim, eu quero saber, você gosta de mim ou não? Ou eu entendi errado? Você acredita? 14 anos, mandando mensagem pra um garoto de 18 anos, perguntando assim, ó, você entendeu, eu entendi errado ou você gosta de mim? Aí eu olhei assim, imagina, recebendo lá no MSN na época, eu fiquei chocado, eu falei, nossa, que essa menina é doida, o que ela tá arrumando? Eu gosto, mas não sei, não pensei nisso, eu não tinha pensado ao ponto dela, ela foi muito corajosa. E eu sei que ela ficou muito ofendida ou triste da minha resposta. Falei assim, não, acho que é melhor você pensar direito, você só tem 14 anos. Ela falou assim, eu sei o que eu quero da minha vida. E aí eu fiquei chocado e ela não gostou disso, gente. Aí, cuidado, viu, garotos? Cuidado da resposta que você dá, cuidado da oportunidade que vem, que você perde. Você consegue rever essa oportunidade. Você consegue de novo consertar, mas tem que ralar. Eu lembro que aí eu fiquei atrás dela e ela me ignorava. Aí eu tinha os eventos regionais, eu ia atrás dela, estava sempre perto de alguma amiga ou amigo e me cortando. Eu falei assim, isso não é possível. Será que ela não gosta de mim? Aí eu comecei a ficar doido. Eu falei, não, agora eu estou gostando dela. Agora eu quero ver se ela gosta de mim. E é muitos detalhes, né? Quem conhece a história sabe, foi muitos. Aí teve um dia que nós fomos para Franca, numa outra viagem. Nesse dia eu tentei falar com ela o tempo todo, tinha me preparado, ensaiado na frente do espelho, pedindo oração ao meu pai. E ela não me dava oportunidade. No final eu falei para ela, você gosta de mim? Ela olhou para mim assim, gosto de você como amigo. Aí eu falei assim, pronto, caí na friend zone, a zona da amizade. Olha, tô frito agora. E chorei muito, chorei por causa disso. Ela falou que chorou também, né? Eu também chorei. Eu não queria falar aquilo, mas falei. Não queria falar aquilo, mas falei. Você acha? E mais uma das coisas que ela falou também é porque tinha muitos empecilhos, né? Entre eles, por exemplo, ela tinha 14 anos, ia fazer 15, e o pastor na igreja falava que só podia namorar depois dos 16. Era uma regra que o pastor colocou até para cuidar, porque tinha muita gente sem cabeça que queria namorar muito cedo e ia fazer tudo errado. O pai e a mãe dela falavam assim, ó, não manda ele vir procurar falar de namoro antes dos 18 anos, não. E eu lá querendo entrar no meio disso, né? Meu pai era pastor e meu pai já tinha liberado, afinal eu estava com 18 anos, quase 19, e já tinha uma cabeça, já tinha uma estrutura, já era líder, e ela teve que provar isso. Eu provar para a família e para o pastor dela que estava querendo algo sério, e ela provar que tinha maturidade. Então, respeite o tempo e conquiste as coisas através das suas atitudes, jovens que estão me ouvindo. Mostre que você respeita, que você espera, que você não está fazendo as coisas emocionado, fazendo as coisas desesperado. E foi o que a gente fez. Porque eu cheguei para ela e falei assim, para ela, né? Para ela não, né? Para os amigos, cheguei para os amigos dela e falei, gente, eu tentei até agora, não quero mais tentar, tô sofrendo demais, já fazia meses já, e ela tá me ignorando. Aí os amigos dela, um amigo especial chegou nela e falou assim, é o seguinte, você gosta dele? Então você tem que agora mudar essa conduta aí, esse perfil, porque senão você vai perder ele. Aí ela chegou em mim de novo e falou, é o seguinte, eu gosto de você, só que eu tenho várias limitações, várias coisas que tá acontecendo que me impedem. E foi quando eu falei para ela uma frase assim, ó, mas eu gosto de você para a eternidade. Eu espero o tempo que for preciso. E nisso, ó, pega aí, gente, pega aí, anota aí as dicas, pega o código aí, que vai dar certo. E aí eu sei que, mas seja verdade. E foi verdade. Até que quando ela fez 15 anos, eu e ela resolvemos então assumir para todo mundo que estávamos com um projeto de namoro, projeto de casamento, através de uma oração. No aniversário dela de 15 anos, a gente começou uma oração que ia durar um ano, onde a gente se via uma vez por mês, mais ou menos, durante esse um ano esperando um o outro, um ano orando um por o outro, para quando ela fizesse 16 anos, a gente começasse a namorar com a bênção do pastor dela e do pai e da mãe dela. A gente conquistou também durante o tempo, porque eles viram seriedade, né? Uma menina de 15 anos e um garoto ia fazer 19 anos, com 19 anos eu já estava na faculdade e eu esperando ela. Então os meninos da faculdade falaram assim, você está perdendo as festas, está perdendo a vida. Eles estavam olhando para o momento, olhando para as ficadas, olhando para as meninas que estavam lá querendo ficar com eles e querendo ficar comigo.
E eu só estava pensando em construir algo sólido, eterno, algo lindo ao lado de alguém que eu teria futuro. E aquela espera era a semeadura, aquela espera seria o alicerce para um futuro, uma família abençoada. E foi isso que a gente fez. Durante um ano a gente foi orando. É que apesar da gente ser novo, né, eu principalmente muito nova, mas a gente sempre teve muita responsabilidade, né, maturidade. Nossos pais viam isso na gente, né, essa responsabilidade, essa maturidade, sempre muito envolvido com as coisas de Deus, com a igreja, né, responsáveis com as coisas de Deus, porque a palavra fala que o solteiro cuida das coisas de Deus, né? Então a gente precisa ser envolvido com as coisas de Deus, ter relacionamento com Deus. E antes mesmo da gente tomar uma decisão de começar a orar, né, juntos, né, nesse propósito, antes a gente já estava orando junto, orando cada um na sua casa, né, pedindo confirmação de Deus, direção de Deus, se era realmente da vontade de Deus a gente ter um relacionamento, né, mesmo tão novos, né, mas a gente sabe que foi Deus que colocou isso no nosso coração, né, esse propósito, esse amor, né, no nosso coração, e a gente pedia sempre para Ele confirmar, para Ele direcionar nossas vidas. E hoje, graças a Deus, nós podemos ver os frutos, né, das atitudes corretas, né, das decisões corretas que a gente tomou em Deus. Eu falo que vale a pena, gente. Vale a pena esperar, vale a pena ser fiel, vale a pena fazer as coisas do jeito certo. Sempre vai valer a pena. Quando a gente faz qualquer coisa do jeito errado, a gente colhe os frutos errados também. Agora, quando a gente faz as coisas no tempo certo, do jeito certo, vale muito a pena e é muito bom. Então, a gente ficou um ano. Durante esse um ano a gente fez contagem regressiva. Todo mundo onde eu trabalhava sabia do que estava acontecendo. Eu lembro que as pessoas brincavam com a gente da igreja, do trabalho, da escola dela. Ela tinha 15 anos e as pessoas chegavam e falavam assim: "Ei, quantos dias falta para você poder namorar?", que era com 16. E a gente falava: falta 300 dias, falta 200 dias. Dia a dia a gente fazia contagem e orava em cima daquilo. E não foi uma espera, uma oração em línguas não, viu, gente? Foi uma oração e com Deus a gente se via pouco, orava e esperava para respeitar o tempo de Deus e o tempo que as autoridades, as pessoas que têm amor e responsabilidade sobre nossa vida os colocaram, né? Então meu pai e minha mãe apoiou isso, o pai e a mãe dela viu isso durante esse tempo, a gente conquistou o respeito deles e o pastor dela também viu isso. Falou assim: ó, tantos jovens querendo fazer as coisas erradas, o pastor aconselha algo, eles fazem tudo errado, porque é pegação no pé, esses pastores chatos que quer cuidar da vida dos outros. Não tem jovens assim, que quer fazer as coisas tudo errado, passa a carroça na frente dos bois, né? Não quer esperar nem para fazer as coisas, e a gente estava esperando para começar a namorar e dar o primeiro beijo. Depois então de um ano em oração, quando ela fez 16 anos, a gente começou a namorar. E foi aquele evento, né? Todo mundo ficou sabendo. Chamei o pai, a mãe dela, meu pai, minha mãe, os avós dela, fomos tudo num restaurante. Quando deu a meia-noite, então, do aniversário dela, que estava virando para o aniversário dela, a gente já tinha jantado, estava para sair do restaurante, eu combinei com os garçons, a gente trouxe um bolo, eu trouxe um bolo, dei para os garçons, eles foram lá, cantaram parabéns, aí eu me levantei com uma aliança e falei: ó, na frente de todo mundo, faz mais de um ano que a gente está esperando por esse dia, esse momento, então tá aqui a minha aliança e eu quero namorar com você. E aí a gente deu o nosso primeiro beijo, depois deu o segundo, o terceiro e assim até hoje, graças a Deus. E isso foi a nossa história para começar o namoro, né? Nós vamos gravar mais vídeos falando sobre o namoro, como foi tudo que a gente viveu durante esse namoro, e também nós vamos gravar outros vídeos falando sobre os desafios do começo de casamento, como foi para casar. Ela casou com 17 anos, eu tinha 21, a gente não demorou muito para casar. A gente vai dar os nossos conselhos sobre casamento, nossos conselhos sobre vencer crises. Vamos fazer 6 anos de casados e vivemos crises grandes no casamento, mas que superamos todas elas, vencemos com Cristo, com arrependimento, com verdade. E também temos os frutos, que além de um casamento abençoado e feliz, temos 2 filhos incríveis, o Benjamin e a Rebeca. E vamos falar também sobre isso, criação de filhos, servindo a Deus no meio de tudo isso. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e acompanhe nossos relatos, acompanhe todos os vídeos que são lançados aqui. Você que está me ouvindo, se inscreve aí, não demora não, vai esquecer. Se inscreve agora aí no canal e que Deus abençoe todos vocês. Isso mesmo, se inscreva no canal e acompanhe aí os próximos episódios da nossa história.
Espero que vocês tenham gostado. E feliz Dia dos Namorados para todos. Feliz Dia dos Namorados, viu? Deus abençoe vocês. Um beijo.